Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que se submete à soberania de Deus. A palavra do Senhor diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glórias ao nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra te traga compreensão da verdade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha amada família em Cristo. Existem coisas que, mesmo estando na Bíblia, são difíceis de se abordar, e até mesmo, e principalmente, para o povo evangélico. O ser humano, inclusive o povo de Deus, costuma ter mais sensibilidade do que humildade, e está mais interessado em ensinar do que em aprender. Prefere discutir, mesmo sem ter o conhecimento, do que pesquisar para conferir e conhecer a verdade. Dessa forma, mesmo os temas mais simples encontrados na Bíblia se tornaram delicados para serem pregados ou mesmo comentados. E creio que se o próprio Jesus surgisse visível diante das pessoas, elas não creriam e iriam discutir com ele e tentar convencê-lo das suas razões pessoais, como sendo mais fortes que as razões de Deus. Tudo que existe na Bíblia, meus irmãos, é passível de compreensão ao nível em que precisamos conhecer. Existem assuntos ou colocações que requerem um certo tempo de pesquisa, mas existem afirmações bíblicas, ou declarações, ou revelações, que nem mesmo carecem de interpretação, de tão simples e óbvias que são, mas de mera compreensão e aceitação. Mesmo assim, as pessoas buscam interpretações das suas conveniências e deturpam a palavra de Deus para defender os seus próprios interesses. E dessa forma estão conduzindo
uma grande parte do povo que é de Deus nos seus caminhos, que obviamente são caminhos de homens e não são o caminho do Senhor. É lamentável, meus irmãos, que as pessoas, por falta de tempo ou de interesse, não leiam a Bíblia regularmente e, quando a leem, não buscam a compreensão adequada com o próprio autor da Bíblia, o Espírito Santo, que hoje reside em cada um de nós. E então, seguem assumindo e difundindo conceitos que divergem do que foi estabelecido pelo nosso Senhor. E a consequência prática disso é que hoje temos várias doutrinas que correspondem a uma multiplicidade de evangelhos e denominações que, se deixam confusos os mais experimentados na fé, imagina o que causa na mente dos recém-ingressados no nosso meio. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, é uma só. Deus é o mesmo e não muda. E se a Bíblia precisa ser conhecida e pregada na íntegra, é claro que ela tem que ser conhecida primeiro para ser pregada depois. E para nós, meus irmãos, não existem temas delicados. Nós ensinamos a palavra de Deus. E quem não pode, não consegue, ou não gosta de estudar a Bíblia, agora digo estudar e não ler, não deveria se aventurar a entrar em discussões filosóficas, defendendo aquilo que não conhece da forma adequada. Eu conheço congregações, meus irmãos, que dizem assim aos recém-convertidos: basta você ler um dos livros de Mateus, Marcos, Lucas ou João e já está bom. Não façam isso, meus irmãos. Não limitemos aos nossos irmãos. Para conhecermos a Deus, é necessário ler e estudar regularmente, sucessivamente, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Livre-arbítrio, meus irmãos, é uma doutrina que preconiza a decisão do homem sobre a sua própria vida e o seu destino, inclusive da sua salvação, a despeito da decisão de Deus. Enquanto que a predestinação é outra doutrina que defende a soberania do Senhor sobre tudo e sobre todos neste mundo, e que foi Deus quem já estabeleceu previamente os nossos caminhos. É curioso, meus irmãos, como mesmo não existindo na Bíblia a expressão livre-arbítrio, esse é um conceito adotado pela grande maioria do povo evangélico. E atacam, e ofendem, e até mesmo ameaçam os que defendem a predestinação do Senhor, que é um conceito amplamente difundido através da palavra de Deus. Algumas pessoas, meus irmãos, têm até medo de pronunciar essa palavra bíblica, predestinação. Mas, no entanto, falam o tempo todo em livre-arbítrio, que não é uma expressão bíblica. Predestinação e livre-arbítrio, meus irmãos, não se coadunam.
Porque são dois conceitos diametralmente opostos, já que o primeiro, a predestinação, se fundamenta na soberania de Deus, enquanto que o outro, o livre-arbítrio, prega a soberania do homem. Então concluímos que um desses conceitos é verdadeiro, enquanto que o outro é falso. Quanto a você, meu irmão, que defende esse livre-arbítrio, meu amado irmão, eu vou te desafiar a me apresentar, até o final desse vídeo, o livre-arbítrio na Bíblia. Enquanto isso, eu vou te mostrando a predestinação de Deus. E se você não me apresentar esse livre-arbítrio, eu mesmo vou te mostrar, ao final dessa ministração, onde ele está e por quem foi criado. Muitas pessoas, meus irmãos, no meio evangélico, dizem que Deus nos deu o livre-arbítrio e que Deus tem que respeitar o homem e respeitar o livre-arbítrio do homem. Eu já vi, inclusive, um pregador muito conhecido afirmando isso e aos gritos. Não preciso nem dizer, meus amados irmãos, que é uma pessoa a quem eu não assisto mais. Gosto de me alimentar e viver das verdades de Deus, da palavra de Deus, e não da filosofia e da soberba humana. E também compreendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, o que me preocupa, meus amados irmãos, são os irmãos que não têm tanto conhecimento bíblico e segurança, como são influenciados em rede nacional por pessoas como essa. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois, Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Meus irmãos, no trecho inicial que apresentamos, dessa maravilhosa e esclarecedora carta do apóstolo Paulo aos Efésios, temos uma sequência de revelações muito importantes para todos os que buscam as verdades de Deus. Vamos representar e analisar em detalhe, em separado, cada versículo, para chegarmos a algumas conclusões. É possível que você, meu irmão, minha irmã, quando leu esse trecho, não tenha atentado para certos aspectos que Deus, através do apóstolo, nos está informando. Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Meus irmãos, Deus está nos informando que Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Fica claro, então, que foi Deus quem nos vivificou, e não o homem a si mesmo. Quando a palavra de Deus diz que estávamos mortos, significa que estávamos julgados e condenados, sem perspectiva de salvação. E como é que alguém que está morto pode decidir alguma coisa? Pode, por acaso, uma pessoa, estando morta, escolher por si mesmo viver de novo e ainda ser salvo? Ainda que isso fosse possível, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara quando diz: vos vivificou,
indicando que foi Ele, foi Deus, quem fez essa obra. E não que o homem tenha se auto-vivificado. Efésios 2, 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Meus irmãos, a palavra de Deus nos revela, nesse trecho, que antigamente, antes da ação do Senhor, nós andávamos segundo o mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é justamente Satanás. E que hoje ele opera nas vidas dos filhos da desobediência. Ou seja, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Porque agora somos propriedade exclusiva do Senhor. Mas ele tem sim poder sobre aqueles que estão em desobediência à palavra de Deus. E observe, meus irmãos, crer e defender o que não está na Bíblia, como por exemplo, esse livre-arbítrio, é pecado. Um ato de desobediência. Aí começa a ficar claro de onde surgiu essa doutrina. Efésios 2, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus nos revela que além de seguir a Satanás, nós também seguíamos a nossa carne e as nossas vontades. E desse modo, éramos filhos da ira, porque estávamos separados de Deus pelo pecado. E como pode alguém, estando separado de Deus pelo pecado, de repente decidir por si mesmo, sem abrir mão do pecado, viver a vida eterna com Ele? Ora, abrir mão do pecado significa também abrir mão desse conceito de livre-arbítrio, que é pecado, e se submeter à total soberania de Deus. Aí caímos na predestinação. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Meus irmãos, nesses dois versículos que acabamos de apresentar, o Senhor nos revela que foi pelo seu imenso amor e pela riqueza da sua misericórdia, naquela época em que nós ainda estávamos mortos em pecados e ofensas, que Ele, e não nós, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, nós os que cremos, amamos e seguimos a Jesus, renascemos juntamente com Jesus na sua ressurreição. O trecho que se encontra entre parênteses, muito embora expresse uma grande verdade, meus irmãos, não vamos analisar, nem mesmo o lemos, pelas razões que já descrevemos nas aulas de Teologia da Graça. Procure no nosso canal os vídeos de Teologia da Graça e você vai compreender o porquê dessa nossa decisão. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, Deus nos revela que além de nos ressuscitar da morte eterna,
Ele ainda nos fez assentar nos lugares celestiais através da ressurreição de Cristo. É claro, meus irmãos, que ele se refere aos que creem no Senhor. E não há como conhecer o Senhor e não crer nele. De igual modo, não há como crer no Senhor e não reconhecer a soberania dele. Agora vejam, meus irmãos, que tremendo é o nosso Deus para aqueles que são dele. Efésios 2, 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, agora Deus nos revela a razão de tudo isso. Ele quer mostrar, através dos séculos, a abundância da sua graça e a sua benignidade para os que creem e seguem a Jesus Cristo. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nesse trecho, meus irmãos, Deus revela o caminho da salvação. É pela graça de Jesus, pela nossa fé na obra que Ele realizou e nele. E Deus ainda revela que essa nossa fé não provém de nós mesmos, mas é um dom concedido a nós pelo próprio Senhor. Nem precisamos dizer, meus irmãos, que Deus é Deus e concede esse dom ou qualquer outro a quem Ele quer. Depois, Efésios 2, 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, aqui Deus deixa claro que a nossa salvação não vem das obras da lei, que não há nada que possamos fazer para conseguir pagar o preço da salvação, que já foi pago por Jesus. E assim é, para que ninguém se glorie, tentando roubar de Deus a glória que pertence somente ao Senhor. Então, não adianta, meus irmãos, andar mergulhado no judaísmo, descer as águas todos os dias, jejuar todas as noites, fazer vigílias sucessivas todas as madrugadas para impressionar a Deus, ou subir aos montes para ficar mais perto de Deus, tendo o coração distante dele, porque não obedecem a ele. Aí fica claro, meus irmãos, que a salvação não vem da decisão, nem das mãos dos homens, mas das mãos de Deus. Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, quando Deus diz que somos feitura sua, está nos revelando que foi Ele quem nos criou e fez a obra, e não nós. E que fomos criados através do sacrifício de Jesus para realizarmos as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nelas. É interessante ressaltarmos, meus irmãos, que por todos esses versículos que apresentamos, não vimos qualquer ação oriunda do homem. Aliás, nem aparece a palavra homem. Tudo foi feito por Deus. Podemos concluir também, meus irmãos, que os que estão na desobediência do Senhor, criando filosofias antibíblicas de autoexaltação, como por exemplo esse livre-arbítrio, estão dando lugar à soberba.
Porque estão sendo manipulados pelo inimigo. E estão tentando atrair para si a glória que é somente de Deus. Portanto, estão em pecado. Se foi Deus quem fez toda a obra, do que tem um homem que se gloriar? Deveria, ao contrário, agradecer ao Senhor durante todo o tempo. Como fazemos nós, os que cremos na soberania dEle e vivemos pela graça dEle, pela fé em Jesus. A única virtude que nós temos, meus irmãos, é a de sermos amados por Ele, a despeito de todos os nossos erros. Mas isso tampouco é mérito nosso, mas é a graça do nosso Senhor. Observe ainda, meus amados irmãos, que não foi apenas nesses trechos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios que Deus manifestou a sua soberania absoluta em relação ao homem e a tudo que existe. A Bíblia está repleta de revelações como essas. Vejamos mais algumas. Jeremias 31, 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Meus irmãos, o Senhor nos ama e nos atrai para Ele, com a sua benignidade. É tudo feito pela mão de Deus. Não há qualquer tipo de intervenção humana. Depois, João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e os nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Meus irmãos, observem nesse trecho que acabamos de apresentar, que é Deus quem nos escolhe, e não nós a Ele. E Ele assim procede, porque nos tem como amigos. E Ele nos nomeia para que possamos dar frutos na obra dEle. E dessa forma, tenhamos os nossos pedidos atendidos por Ele. Essa é mais uma expressão da soberania de Deus. Não existe mão humana ou qualquer participação humana nisso. Depois, Tiago 1,16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Meus irmãos, Tiago nos adverte quanto ao erro. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus e não do homem. E somos gerados por Ele, segundo a vontade dEle, pela palavra da verdade. Não existe ainda, meus irmãos, até aqui, qualquer influência do desejo humano nas decisões de Deus. João 6,43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele
que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Mais uma vez, meus irmãos, e dessa vez é o próprio Jesus falando, vemos a expressão da inigualável soberania de Deus. Ninguém pode se chegar a Deus se o próprio Deus não o trouxer. Mais uma vez, fica claro que é tudo obra de Deus e não há qualquer participação humana nesse processo. João 6,65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Observe, meus irmãos, quando Jesus revela que ninguém pode se aproximar de Deus se isso não for uma decisão do próprio Deus, que muitos dos seus discípulos, os discípulos de Jesus, então se afastaram dele, numa demonstração de que os que não são conduzidos pela mão do Senhor não permanecem na presença dele. Então, nisso também não há escolha ou decisão humana. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Novamente, meus irmãos, a palavra de Deus nos afirma que os que recebem a Jesus e creem no seu nome não foram gerados da vontade humana, mas de Deus. Deus é, meus irmãos, e sempre será soberano absoluto, independentemente da vontade do homem e da rebeldia dos que se dedicam a tentar roubar a glória que é do Senhor. Jeremias 10:23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Meus irmãos, o profeta Jeremias, com humildade e sabedoria de Deus, revelou que é Deus quem define os nossos caminhos e até mesmo os nossos passos. Negar essas verdades, meus irmãos, é negar a palavra de Deus. Cuidado, meus amados irmãos, para não caírem no pecado. Digo isso aos que ainda estão de fora. E aos que estão dentro do pecado, eu digo, cuidado, para não permanecerem aí, negando ao Senhor. Fiquem sempre e em qualquer condição, meus amados irmãos, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Mas existem alguns irmãos que foram doutrinados a temer a palavra predestinação, como se ela fosse uma expressão antibíblica. Inclusive já ouvi pessoas dizendo que não existe na Bíblia predestinação, que é uma palavra antibíblica. Como se ela fosse um monstro, essa palavra, um palavrão e um grande pecado. Cuidado, meus irmãos. Mais uma vez digo a todos, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia e não aceitem qualquer filosofia humana. Foi para isso que Deus nos deixou a sua palavra, para conhecermos a verdade e para rejeitarmos todas as mentiras do mundo. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Depois, Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Depois, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glórias a Deus. Depois, Atos 13:47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Meus irmãos, ordenados para a vida eterna significa destinados, autorizados para a vida eterna. E se estavam destinados, meus amados, e devidamente autorizados, então isso foi feito em uma época anterior. Quer dizer, que foram previamente destinados, que significa predestinados. Até aqui, meus irmãos, temos demonstrado e explicado com detalhes a soberania de Deus e a realidade da predestinação. Mas como você, meu amado irmão, defensor do livre-arbítrio, não conseguiu até agora me demonstrar na Bíblia esse conceito de livre-arbítrio, ou essa expressão, então te mostro eu. O livre-arbítrio, na sua essência, corresponde à liberdade de escolha entre obedecer ao Senhor ou não. Ocorre que o nosso Deus sempre nos dá ordens e mandamentos expressos e nunca a opção de desobedecê-lo. Adão e Eva viviam no paraíso e tinham tudo o que necessitavam. Tinham a companhia de Deus, que era o principal. Tinham a vida eterna, alimentação à vontade. Tinham um clima bem agradável e nem roupas precisavam usar. Em suma, tinham praticamente tudo, menos uma única coisa: o direito de comer do fruto da árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor lhes havia proibido expressamente. Então vejamos o que ocorreu. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois a continuação, meus amados, agora em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem lhe tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Pois bem, meus amados irmãos, aqui está a resposta esperada e a revelação do mistério. O livre-arbítrio, ou seja, o direito de desobedecer a Deus e pecar, muito embora sendo uma expressão que não existe na Bíblia, é um conceito que foi introduzido no mundo por Satanás através da serpente, como nos revela a própria Bíblia. Até aquela época, Adão e Eva cumpriam fielmente as ordens de Deus. E naquele momento entrou no mundo a opção de desobedecer e de pecar. E como entrou? Pela boca de Satanás. Defender esse livre-arbítrio, meus irmãos, é defender a desobediência e o pecado contra o Senhor. E é um ato de rebeldia e é pecado. Porque assim como a serpente negou a ordem de Deus, as pessoas que vivem nessa doutrina estão negando a soberania do Senhor e a palavra dele. E estão seguindo a doutrina de Satanás. Não creia, meu amado irmão, em quem te falar de livre-arbítrio. Fique sempre com a palavra de Deus. Compreenda, meu amado irmão, minha amada irmã, que a Bíblia está repleta de exemplos. Exemplos tantos para ser seguidos, como para não serem seguidos, para serem evitados. Então, não sejamos como Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, dando ouvidos à serpente. Aliás, meus irmãos, o fato de seguir a Deus ou seguir a serpente, nos dias de hoje, diante de toda a informação de que dispomos, já nos dá uma indicação de quem é predestinado para a salvação e de quem não é. Muitos irmãos não querem aceitar a predestinação e a soberania de Deus, dizendo que não querem ser marionetes de Deus. Ora, isso é uma tolice. O Deus que nos criou pode fazer de nós o que quiser e efetivamente o faz, quer queiramos ou não. Inclusive, pode nos tornar marionetes, se Ele quiser. E não há nada que possamos fazer em contra disso. Contudo, meus irmãos, eu, predestinado pelo Senhor, não me sinto um marionete. Me sinto um filho muito amado por Ele. Porque mesmo não tendo qualquer mérito, Ele me escolheu e me conduz sempre pelos caminhos dele, não pelos meus, mas pelos caminhos do êxito. Glórias a Deus por isso.
Sejamos humildes, meus amados, e sigamos ao Senhor. Sejamos homens e mulheres de Deus, e deixemos Ele ser Deus. Não neguemos a soberania do Senhor, porque isso corresponde a negar a Deus. Deixamos de lado toda a soberba, porque esse sentimento não provém de Deus. E quem é o homem para disputar qualquer coisa com o Senhor? Agora que você já conhece a soberania de Deus, da predestinação e da mentira do livre-arbítrio, se você foi predestinado para a salvação, certamente o Senhor te fará crer nessa ministração. E com certeza, meus irmãos, em breve estaremos juntos no paraíso. Estaremos diante do Senhor, louvando e glorificando ao nosso Deus por mais esse ato de amor, a nossa predestinação. E agora, meus irmãos, nós não queremos mais que esse arbítrio continue livre, que se cumpra a vontade e os desígnios de Deus, porque esse livre-arbítrio certamente já foi predestinado para a morte eterna, prisão para ele, que ele seja encarcerado junto com o Criador dele, porque ambos já estão julgados e condenados pelo Senhor. Basta de mentiras e de todo mal e confusão que eles têm gerado no meio do povo de Deus. Que permaneça para sempre, meus irmãos, a soberania do nosso grande, único e poderoso Deus de amor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquemos, meus amados irmãos, na graça e na paz dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias, honras e louvores sejam dados ao nosso Deus. O nome dele é Jesus. Amém.